Olá, olá, pessoal. Aqui é Valdir Franzini, seu host, seu apresentador do podcast Academia do Agro, e muito bom estar com vocês novamente. Estamos aqui na presença do Fernandão, do Fernando Ferraz Barros. Fernando, qual que é o seu apelido na faculdade? Lodo. Como? Lodo. Lodo. Lodo de esgoto, Que coisa bacana. Fernando Ferraz Barros é engenheiro agrônomo formado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Exalc, USP, a nossa escola lá de Piracicaba. Somos colegas, inclusive, de formação. Ele, após um longo trajeto profissional por várias grandes empresas em várias regiões desse país, atualmente ele é gerente de desenvolvimento de negócios e está na Superbac há 5 anos e é responsável pelas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E hoje nós vamos falar um pouco de biotecnologia, nós vamos falar de insumos biológicos, nós vamos falar de biofertilizantes, vamos falar de vários assuntos bastante interessantes, ao qual teremos o Fernando como nosso entrevistado. E aí, Fernando, tudo bem? Bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, Valdir. Tudo ótimo, cara, excelente. Que bom, que bom. Cara, e aí? Como já é praxe nos nossos encontros aqui no podcast Academia do Agro, é bom porque o pessoal possa conhecê-lo um pouco mais, né? Conta para nós onde tudo começou. Conta um pouco aí a sua história para nós. Ô, Valdir, os dois lados da minha família vêm da agropecuária. Não tinha como eu seguir outro caminho que não fosse esse, né? Nós temos o lado paterno, que é do Sudeste goiano, onde ainda temos algumas propriedades, mexemos com pecuária, mas alguns parentes, alguns familiares plantam soja, são sojicultores. E aí o que nos traz aqui, o lado do sul de Minas, né, o outro lado da família, o lado materno, é um lado que também da agropecuária, mas todo voltado para o café. Eu acho que boa parte já foi voltado para o café. Hoje nós estamos muito mais na pecuária, mas só para você ter ideia, o meu bisavô foi um dos maiores produtores de café do sul de Minas, Coronel Silvestre Junqueira Ferraz, cara, do qual hoje nossa família acaba tendo aí algumas propriedades. Eu acho que alguns primos trabalham muito com café de excelente qualidade naquela região entre Itajubá e Maria da Fé, ali no sul de Minas, né? E o café tá no sangue, cara, a agropecuária tá no sangue, não tinha como eu seguir outro caminho. Não tinha, era impossível seguir algum outro tipo de caminho que não fosse esse, né? Ô, Valdir, você tá no mudo. Isso aí, sabe que é aquela pecinha atrás do computador que não funciona, né? Esquece de apertar a tecla. Eu estava no mute. Viu? Me conta um pouco a sua trajetória profissional. Como é que você chegou até a Superbac? Ô, Valdir, depois que eu formei, acabei trabalhando em algumas empresas, eu venho do setor de produção, até pela familiaridade que eu tinha, né? E comecei a me dedicar à pesquisa. Durante a faculdade, inclusive, trabalhava muito com pesquisa e desenvolvimento, né? Vamos falar dessa forma. E isso acabou me levando para esse cenário. Durante alguns anos, eu acabei lecionando numa faculdade de agronomia. E aí uma das empresas de tecnologia do Brasil acabou me sacando de dentro dessa universidade, e isso eu comecei a me desenvolver e a trabalhar com essa parte de fertilizantes tecnológicos e hoje biotecnológicos aí há um bom tempo. Estou aí há mais de 10 anos desenvolvendo essa linha. No Superbac aí estou há 5 anos, onde nós entramos exatamente para contribuir e trazer para a empresa oportunidades que tanto do mercado e daquilo que ajudar a construir todo esse processo de fertilizantes biotecnológicos dentro da Superbac, né? Perfeito, perfeito. E daí, atualmente, quais são os desafios enfrentados pela cafeicultura que você acabou de citar agora para nós? Valdir, hoje, cara, eu vejo que a cafeicultura, um dos grandes desafios, vamos dividir assim, ó, vamos pegar algumas regiões de Minas, né? O sul de Minas, algumas regiões, a Zona da Mata, Rio de Janeiro, algumas regiões, um desafio grande de mão de obra, são bebidas de extrema qualidade, mas a gente vê ainda um desafio de alguns manejos e um pouco de mão de obra, sabe, cara? A gente vê esse desafio muito sério, né? Inclusive, numa das propriedades da família, nós até pensamos em plantar café um tempo atrás, mas a ausência de mão de obra acabou acarretando muito nisso, né? E quando a gente vai para o Cerrado,
algo que poderia ser um limitante, que é uma parte climática, acaba contribuindo tudo para as produtividades, mas eu vejo muito mais um lado positivo. Eu vejo, existe um limitante que poderia ser mão de obra e algumas coisas climáticas, mas eu vejo que hoje o input da tecnologia trouxe um benefício muito grande para a cafeicultura, né? Hoje nós falamos aí de alguns produtores aí com produtividades altíssimas, com qualidade de bebidas altíssimas, tudo isso graças a um input de tecnologia que vem sendo atribuído às fazendas de café, às empresas de café, vamos falar assim, né? Perfeito, perfeito. E, cara, você falou de condicionadores, você falou de insumos biológicos, que é um dos assuntos que nós vamos bater um papo. Uhum. Como é que esse condicionador biológico funciona no solo? Olha, hoje, basicamente, ele tem uma tecnologia, esse condicionador biológico do solo. Hoje nós somos pioneiros nisso, né? Nós somos a primeira empresa que lançou um condicionador biológico do solo. Ele é um veículo, né? Então nós utilizamos uma fração orgânica dentro dele, que é um veículo de uma tecnologia, que é um conjunto biotecnológico, que quando ele cai no solo, ele vai ajudar vamos falar assim, na ativação biológica desse solo, principalmente próximo à risosfera, ou principalmente na risosfera, onde é mais importante, formando um biofilme plástico no sistema radicular e melhorando esse ambiente onde essa raiz está inserida e automaticamente potencializando todo e qualquer tipo de absorção desses nutrientes ou de qualquer tipo de manejo que venha a ser feito, né? Então ele é nada mais, nada menos do que um potencializador do processo produtivo da planta, né? Então ele vai potencializar esse ambiente para que essa raiz seja mais eficiente em captar esses recursos, essas energias e esses nutrientes, né? E em cima disso melhorar a sua produtividade como um todo, né? Praticamente. Tá. Por favor, pode ir. Não, inclusive, em complementação à sua resposta, esses benefícios que você elencou, logicamente também afeta a cafeicultura, o café, né? Algo mais, o biológico, o uso de condicionadores ajuda no processo de uma lavoura cafeeira? Sim, claro, não, com certeza. Hoje, quando você pega, por exemplo, plantas perenes de maneira geral, elas têm uma alta incidência de sinergia com micro-organismos, né? E quando você equilibra, você aumenta essa atividade biológica, você retoma ou starta a retomada desse equilíbrio biológico no solo, você acaba voltando essa planta ou trazendo essa planta para um ambiente um pouco mais favorável. E aí essa planta, esse sistema radicular um pouco mais, vamos falar assim, favorável, um pouco mais apto a absorver vou falar assim, os nutrientes, ele acaba gerando uma produtividade maior. E é o que nós estamos vendo no campo, né? Hoje, no input de tecnologias, não só do condicionador biológico do solo, mas de tecnologias como um todo, elas são sinérgicas. E isso acaba acarretando em maiores produtividades e qualidade de bebida do café. Isso aí a gente tem visto muito em algumas áreas de clientes nossos, cara. Bacana, bacana. Bom, quando você fala em equilíbrio, você citou várias vezes esse fenômeno, né? A ocorrência. E eu te pergunto, um cafeeiro que normalmente já tem um status de produção, uma lavoura madura com 4, 5, 10, 12 anos de produção, ela já não está num sistema de equilíbrio adequado perante essa questão da biota em relação ao solo, planta, porque o café em si é uma cultura extremamente exigente, onde você usa doses generosas, quando não até exageradas, de fertilizantes químicos. Eu acredito que isso faça com que, certeza que isso faz com que provoque um desequilíbrio, principalmente em função de salinidade e alcalinidade que os fertilizantes carregam, né, em grandes doses. E aí o condicionador e os biofertilizantes vêm nesse sentido de melhorar esse equilíbrio. Agora, pergunta: você usa menos fertilizantes com condicionadores ou biofertilizantes? Ou há uma redução em termos de investimento financeiro e custo desses insumos?
Valdir, nutricionalmente, o que nós procuramos fazer, quando você utiliza um condicionador biológico de solo e você está gerando um ambiente mais favorável, você melhora, vamos falar assim, a eficiência de absorção desse sistema radicular. E aí isso acaba acarretando, sim, em volumes, em doses menores de nutrientes. Por exemplo, quimicamente falando, a gente sabe que o fósforo, existe uma interação química no solo que boa parte desse fósforo aplicado, ele se perde, né? Coloides de alumínio e ferro, isso é natural, isso é uma reação química no solo. Só que a partir do momento que você gera um ambiente mais favorável, essas reações químicas você não vai atenuar, porque não é o objetivo do produto. Mas você aumentando a eficiência de absorção do sistema radicular, você acaba com doses menores de fósforo tendo uma eficiência maior de absorção dele. Nós não estamos aqui falando que vai precisar retirar a adubação ou zerar, não, em hipótese nenhuma. Você tem que manter a adubação para matar a fome da planta. Isso nós não vamos mudar em hipótese nenhuma. Mas uma adubação mais eficiente, mais equilibrada, acaba em volumes, né, em doses, em teores menores de fósforo no solo, com uma mesma eficiência de absorção pela planta. É óbvio, isso aí acaba acarretando em diminuições de custo, em manejos e tudo mais. A diminuição do custo que eu vejo, né, quando a gente pensa na utilização de condicionadores biológicos de solo, nós estamos pensando muito numa agricultura regenerativa, aonde nós estamos buscando uma regeneração ou uma melhoria dessa condição de solo, né? Igual você falou, a utilização de doses altas, 1, 2, 3 toneladas de fertilizantes por hectare no café, igual nós utilizamos, acaba acarretando, sim, numa seleção natural ou num desequilíbrio de biota de solo. E esse condicionador vem para isso, para melhorar esse equilíbrio e automaticamente melhorar essas eficiências. Contudo, a partir do momento que a gente gera essa eficiência maior, a redução de custos como um todo. Nós temos uma planta mais sadia, uma planta mais saudável, um ambiente muito mais favorável e acaba acarretando a médio prazo em manejos mais sustentáveis, sim, para o sistema como um todo, né? Perfeito, perfeito. Cara, e aí? Vamos falar um pouco da Superbac? Como é que estão na foto aí? Conta um pouco sobre a sua organização, a qual tão bem você representa, a visão, missão, valores. Fala um pouco aí para nós. Não, legal, Valdir. Valdir é uma baita de uma empresa para se trabalhar. Uma empresa que tem no sangue dela, vamos falar assim, sustentabilidade, cara. Hoje a Superbac é uma empresa que está aí há 25 anos, mais de 25 anos, fundada pelo nosso saudoso Luiz Chacon, um cara fenomenal, um cara que tem uma visão de sustentabilidade, uma visão empreendedora de potencialização de processos e de produção muito grande. Então, o que é o nosso negócio? Cara, nós somos uma empresa de biotecnologia e usa essa biotecnologia para potencializar processos e potencializar a produção. E isso, nós não estamos só no agro, nós estamos vários segmentos, nós temos a parte ambiental, a parte de óleo e gás, nós temos a parte de linha de PET também, e o agro, que é quem realmente nos movimenta e nos traz aqui nesse momento, né? Mas basicamente uma empresa que está aí há mais de 25 anos de mercado, né? Cara, missão, cara, não podemos falar nada, a ideia nossa é realmente buscar processos mais sustentáveis, né? Bem mais sustentáveis, muito mais aptos, né? E é óbvio, a gente, igual nós estamos liderando esse processo somos os primeiros a lançar esse condicionador biológico de solos, nosso objetivo é no futuro liderar toda essa parte de sustentabilidade. Todos esses processos biotecnológicos, esse é uma grande visão que nós temos de chegar lá na frente e ser uma liderança muito forte nisso, né? Cara, e valores, um dos principais é inovação, resiliência. Eu acho que nós temos isso aí muito forte, né? E principalmente, cara, respeitar os aprendizados, os conhecimentos que o ambiente nos trazem, cara. Então, nós somos uma empresa que tem como forte entender muito do ambiente, da natureza e aprender com ela, cara. O Chacon fala muito pra gente, essa parte de aprender muito com o que a natureza tem a nos ensinar e utilizar isso para potencializar processos de produção, isso está no nosso DNA, vamos falar assim, Valdir. Fernando, e a estrutura da Superbac? Qual é o organograma? Quantos colaboradores vocês têm? Como é que vocês estão distribuídos aí no campo? Olha, hoje nós estamos falando aí, nós estamos distribuídos no Brasil inteiro, tá? Então, desde o norte do Pará, Rondônia, Pernambuco, nós temos algumas pessoas trabalhando também, até o Rio Grande do Sul, cara, até a ponta do Rio Grande do Sul, nós estamos totalmente distribuídos, tá?
são várias gerências que a gente tem aí, muitos representantes a campo. Hoje nós estamos aí com quase 100 representantes na ponta aí para poder estar dando, realmente entendendo um pouco quais são as demandas do cliente, está levando para eles. Internamente, nós temos aí, hoje nós estamos falando aí de aproximadamente 70 pesquisadores, Valdir, para a gente conseguir levar lá na ponta, cara, aquela biotecnologia que vai potencializar a produção. Nós estamos falando de 70 pesquisadores, cara, só estudando, entendendo como que esse conjunto de micro-organismos podem ser mais eficientes e mais favoráveis, toda essa sinergia. Nós temos um laboratório, que é o CPBAC, cara, nós temos, dentro desse laboratório, tem boa parte desses pesquisadores, nós temos um conjunto de ferramentas e máquinas que nos subsidiam em cima de informações para que a gente leve esse conhecimento ao campo, cara. Então, nós estamos bem dotados e nós somos bem subsidiados por um time de pesquisadores para que a gente consiga ser o mais eficiente e ajudar o nosso cliente a produzir mais. Outro ponto importante que a Superbac tem também, cara, nós temos uma biofábrica interna, se não me engano, é a quinta maior biofábrica do mundo, uma das maiores biofábricas que tem no mundo, cara, com certeza. E essa biofábrica, ela nos traz uma independência aonde o nosso time de pesquisa entende qual é o benefício da tecnologia, quais são os blends que podem ser trabalhados, né, e como que isso vai ser beneficiado nos diversos setores que nós temos, e aí nós levamos isso para a biofábrica, e dentro da biofábrica nós multiplicamos isso e trabalhamos isso para que a gente possa colocar isso, utilizar isso como produto e colocar isso nos nossos produtos e estar difundindo a nossa tecnologia, pensando sempre no cliente final e como a gente pode potencializar a produção dele, Valdir. Eu acredito que você já respondeu a próxima questão que eu queria fazer para você, que, na verdade, a pergunta era justamente, onde boa parte você já completou, que é que como que a Superbac formula blends específicos de micro-organismos para solucionar demandas em diferentes segmentos, que, inclusive, não só a agricultura, você tem na agricultura, alimentação humana, inclusive animal, né? Isso, parte ambiental, tudo também, nós temos também, com certeza. Mas é basicamente isso, nós temos ali, é uma demanda muito, como é que eu vou te explicar, cara? Nós temos muito isso no nosso DNA, nós vamos ao cliente, independente de qual setor, e procuramos entender um pouco quais são os gargalos e demandas dele, e em cima disso a gente acaba procurando, levando uma solução biotecnológica para eles. No agro, não é muito diferente, a nossa equipe na ponta vai lá, visita o cliente, entende um pouco a demanda dele e traz isso para dentro para que a gente possa levar as melhores formulações, os melhores veículos da biotecnologia para ele, através de um fertilizante biotecnológico que vai gerar melhores produtividades da melhor forma possível para ele, tá? Fernando, até agora eu fiz perguntas fáceis, tá? Vou fazer uma pouco mais difícil agora para você, tá? Vamos lá. Seguinte, na verdade não é nem perguntas, são questões que me ajudam muito a entender, até a aprender. Espero que os ouvintes também, com certeza, tenham essa mesma compreensão e intenção, né? É o seguinte, tudo aquilo que você já expôs da sua organização é muito bacana, tá? Legal mesmo. E tem uma coisa que isso vem mostrar por que a Superbac hoje tem se tornar, uma das, se não a pioneira no mercado brasileiro de soluções em biotecnologia. Bacana. Isso. Agora é o seguinte, entre os seus principais competidores, concorrentes, tá? O que é que os faz diferente deles? Nós somos a única empresa que tem biotecnologia dentro de um condicionador biológico de solo, dentro de um fertilizante, dentro de um condicionador biológico de solo. Nós somos a única que tem. Nenhuma outra empresa tem isso. Nós realmente... Basicamente, esse conjunto de pesquisadores desse departamento de pesquisa associado a essa biofábrica, elas nos diferenciam em cima de todo esse know-how tecnológico, em cima disso. Não que as outras sejam ruins, não, muito pelo contrário, eu acho que cada um tem alguma coisa a contribuir junto ao mercado. Mas o que nos diferencia basicamente é isso, cara, esse conjunto biotecnológico que nós temos aí, que nós carregamos junto ao nosso condicionador biológico de solo. Isso aí é único, não tem outro, eu não consigo enxergar outra empresa, a gente tem um conhecimento razoável. Eu não vejo outra empresa, Valdir, no mercado que tenha realmente esse conjunto de pessoas tão engajadas nesse processo. Cara, são 70 pesquisadores, 70.
né? Entre o time de pesquisa, pesquisa de laboratório, pesquisa a campo, pesquisa aplicado, nosso time de desenvolvimento, nós somos aí mais 9, 12, 11 pessoas também engajadas em transformar esse aprendizado, vamos falar assim, transformar esse conhecimento que o nosso time de pesquisa traz para nós e levar isso na ponta, através de conhecimento, junto para os nossos colaboradores lá na ponta, junto para os nossos representantes lá na ponta, para todos eles, para que eles possam estar levando essa informação mais correta possível para frente, buscando a produtividade do nosso cliente final. Bacana, bacana, Fernando. E aí, qual que você acha que é a maior vantagem, os grandes ganhos que você espera que os nossos ouvintes aprendam com esse nosso bate-papo? Olha, o principal, biotecnologia gera produtividade. Biotecnologia gera maiores produções e assim por diante. Eu vivenciei isso no início da minha profissão no mercado de sementes. Você pega o que era soja antes da entrada do RR, o que eram os milhos antes da entrada do BT, né? E o que eles são hoje, nossa, como nós potencializamos, o que nós melhoramos de potencial de produção, não só com a genética, mas a associação das ferramentas genética com biotecnologia. E nessa parte de fertilizantes, eu vejo a mesma coisa. O plus que nós temos a dar, que nós estamos apenas iniciando com esses fertilizantes biotecnológicos, é basicamente um cenário similar ao que nós vimos no início dos anos 2000, com a semente, e nós estamos só começando, né? O importante é saber o seguinte: o input de tecnologia traz produtividade e traz lucratividade para o agro. E nisso, demos lá atrás com sementes, e agora nós estamos dando aqui com fertilizantes, buscando uma eficiência maior, tanto de disponibilidade, quanto de absorção e assim por diante. É um conjunto de fatores, mas é basicamente produção. Uma das coisas mais bacanas de conversar com pessoas como você, sabe o que é? É essa empolgação, esse brilho nos olhos, essa faca nos dentes, do querer, eu quero mais, eu quero e vou buscar. Rapaz, isso é contagiante. E por isso, eu queria saber de você, quais são os planos de próximos passos? Quais são os novos desafios, próximos desafios que você espera enfrentar? Olha, o principal desafio que nós vivemos aí a curto prazo é um processo de melhoria contínua. Isso é até um dos valores que nós temos. Esse processo de melhoria contínua, de sempre estar aprimorando e capacitando mais os nossos representantes, as nossas equipes e tudo mais. É um processo de melhoria contínua para sempre buscar, quanto mais novo, sempre descobrir uma informação nova, pertinente, que leve a uma maior produtividade, levar isso para os nossos clientes, levar isso para o mercado para que eles possam produzir mais. Isso a curto prazo. A médio prazo, cara, é realmente a gente ampliar isso para novos produtos, para novas tecnologias e cada vez mais a gente atenuar o efeito de perdas no campo e a gente produzir cada vez mais e alimentar cada vez mais o mundo com sustentabilidade. Eu acho que é o mais importante aí, Valdir. Bacana. Fernando, chegando aqui ao nosso final do bate-papo, eu gostaria de que você deixasse uma mensagem para os nossos colegas, para os nossos ouvintes de toda dessa imensidão, desse Brasil todo aí, no nosso agronegócio. O que você deixaria de conselho? Obstante já sabermos que se conselho fosse bom, a gente pagava, né? Mas não é verdade, né? Todo conselho é bem-vindo. Não, com certeza. Valdir, eu vejo muito assim, ó. Eu vou falar o que eu levo, como eu levo a minha vida e como eu pretendo, né? O que eu procuro falar. Eu falo isso para minha equipe constantemente. É importantíssimo a gente constantemente estar fazendo leitura de possíveis cenários para daqui 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos. E dentro desses cenários, a gente traçar estratégias, um plano A, um plano B, um plano C, de como vai ser esse mercado e como que a gente vai se preparar para ele. Eu acho que pela velocidade que as coisas vêm acontecendo, quanto mais... Vamos falar assim, quanto mais rápido a gente aprende a fazer essa leitura, e não é fácil fazer, mas por isso de a gente criar cenários diferentes, né, de como está trabalhando, mas é fazer uma leitura. Cara, o que eu quero para mim, como que vai ser, o que eu quero para mim, tá claro, eu sei o que eu quero para mim, aonde eu quero chegar, mas é ler o mercado. Cara, como é que vai estar o mercado e como eu faço para que eu, Fernando, ou eu, profissional, esteja nesse mercado situado daqui a 5, 10 anos e assim por diante, né? Então, fazer essas leituras e estar constantemente buscando traçar esses planos A e B aí, estratégicos para que a gente possa ter sucesso no mercado. Fernando, e lembrando que eu falo pela minha época, da minha época até hoje,
a velocidade foi intensa em termos de crescimento, de inovações e de novas tendências, novas tecnologias, né? E nova situação, é verdade? Vamos lá, 40 anos atrás o agro brasileiro era amador, né? Exato. Hoje top, hoje é referência mundial. Então, o que dirá daqui 5, 10, 20 anos, né? Então, aos nossos ouvintes aí, a todos aqueles que apreciam o nosso podcast, que tenham isso em mente. Olha, parado só poste, porque o mundo continua andando e cada vez mais veloz. Mais rápido. Mais rápido. E vem aí, né? Vem inteligência artificial aí para poder nos ajudar. Já está aí, fazendo a cabeça de muita gente, né? E nós temos que entender que isso é uma realidade que vai contribuir para nós. Nós não temos que pensar que essas tecnologias elas vêm para tirar alguma coisa. Não, eu enxergo como uma coisa positiva. Robótica está para vir aí também, é outra coisa importante que está por vir também, que já vai estar aí, a gente não se atenta. Eu acho que é o mais importante. Você da área de fertilizante, nanotecnologia, está aí, né? Tá tudo aí, cara. Tá aí, tá na cara. É só jogar pra... Você viu, ó, a gente comentou de fertilizante, né? O que era o fertilizante há 20, 30 anos atrás, que é o fertilizante hoje. Eu lembro quando eu morei no Mato Grosso, isso aí no início dos anos 2000, cara, não tinha nem celular direito. A gente falava, tinha tudo, mas não tinha aquela rede de comunicação. E olha a realidade que é hoje, um simples aparelho, o que ele se tornou? Então você imagina daqui a 10 anos, 20 anos, como é que serão as realidades, cara? É verdade. Impressionante. É verdade. Fernando, muito obrigado por essa oportunidade, uma satisfação muito grande em conhecer o amigo, né, o colega lá da Exalc, e a casa é nossa, espero tê-lo aqui sempre que tenha novidades, a casa é nossa, é uma arena aberta para que a gente traga e contribua e inspire principalmente os nossos ouvintes, tá? A todos que nos estão ouvindo, agradecemos a sua atenção e que, se vocês querem mais detalhes, tanto do Fernando, quanto do podcast, como da Superbac, vocês entrem na descrição do podcast, que lá vai ter todos esses contatos, vai ter todas essas informações, sites, tudo aquilo que vocês precisarem, tá bom? Obrigado, Fernando. Grande abraço. Grande abraço, Valdir. Agradecer a audiência, agradecer a todos que estão nos escutando aí. A gigantesca oportunidade de estar levando um pouquinho daquilo que a gente conhece, pouquinho, cara, a gente não conhece nada, mas um pouquinho que a gente puder contribuir, fica o sucesso aí. Obrigado, viu? Eu te agradeço. Um abraço. Abraço.